A gente vai acompanhar agora a chegada do terceiro grupo de brasileiros repatriados de Israel a Guarulhos. Olha só, a gente acompanha essas imagens então ao vivo. Eles estão chegando na região metropolitana de São Paulo e o Matheus Meirelles conta pra gente sobre essa chegada tão aguardada. Matheus, é com você. Oi, Juliana, bom dia a você, a todos que acompanham o live. Chegou há pouco, às 11h30 da manhã, este KC-30 Millennium, a aeronave da Força Aérea Brasileira, com 64 brasileiros que estavam em Israel. Esta que é a terceira aeronave com repatriados. Neste momento, há pouco, a escada do avião foi aberta. Autoridades estão aqui para recebê-las, para receber essas pessoas, inclusive o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, está aqui na pista para receber esses repatriados. São 64 pessoas, entre elas 2 mulheres grávidas, também 29 pessoas que são aqui de São Paulo. A expectativa é que essas pessoas cheguem agora, vão direto para a sala de desembarque, fazer a burocracia de chegada em território brasileiro, apresentação de passaporte, verificação de bagagem, para depois se deslocarem para o hangar onde vão finalmente reencontrar seus familiares. A gente acompanhava aqui mais cedo diversos familiares esperando os filhos, esperando os parentes, justamente com essa expectativa, né, da saída desses familiares da área de conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza e também no território israelense. Eles vão descer daqui a pouquinho da aeronave. Esses preparativos estão ocorrendo agora neste momento dentro do avião, já para as primeiras pessoas repatriadas desta aeronave descerem. A gente acompanha agora uma primeira família descendo, uma mulher com a sua filha no colo, descendo deste avião. Essas que são as primeiras pessoas a descerem nesse momento da aeronave da Força Aérea Brasileira, aqui na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, bem perto do Aeroporto Internacional de São Paulo. Essas são as primeiras pessoas que estão descendo, são 64 que estão dentro da aeronave. Essa aeronave que pousou por volta das 6 horas da manhã na Força Aérea, na base aérea de Recife, mais cedo, para que 5 pessoas desembarcassem. E agora a gente acompanha a chegada emocionada de muitas pessoas que estavam em Israel desde o último sábado, quando esse conflito eclodiu. As pessoas chegam de fato bastante emocionadas. Nesse primeiro momento elas não poderão ter acesso aos familiares, elas terão que descer aqui na pista, ir diretamente para a sala de desembarque da base aérea de São Paulo, para depois poderem, ter esse primeiro contato com os familiares. Algumas dessas pessoas já estão vendo esses familiares aqui no hangar de onde nós falamos nesse momento. Uma dessas pessoas agora, inclusive, está correndo em direção aos familiares, justamente para ter esse primeiro contato, esse primeiro momento de afago com os familiares, para verificar se está tudo bem, como é que estão esses familiares. A gente conversou com alguns desses familiares, a preocupação era muito grande. Tinha gente que não estava dormindo desde o último sábado, que só conseguiu dormir quando soube que, de fato, o avião da Força Aérea Brasileira tinha decolado de Tel Aviv com direção ao Brasil. Essas pessoas agora estão sendo direcionadas para a sala de desembarque de passageiros, onde farão esse primeiro check-in em território brasileiro, para depois virem aqui para esse hangar. E tem um detalhe: a Força Aérea Brasileira preparou um almoço especial. Esses passageiros não sabiam desse preparativo, justamente para que os familiares possam ter esse primeiro contato, esse primeiro momento com essas pessoas que estavam em Israel. Esse almoço será servido neste hangar de onde nós falamos nesse momento, e também há alguns ônibus que serão deslocados para que as pessoas que não são de São Paulo possam ser direcionadas o quanto antes para seus estados. A gente sabe que tem voos programados para diversas outras cidades, para as capitais de Minas Gerais, do Rio de Janeiro também, justamente com essa expectativa para que essas pessoas possam ser direcionadas de fato para os seus estados. As pessoas continuam descendo do avião nesse momento, estão descendo aos poucos, Tem muitas crianças, muitos idosos que estavam também
em Israel, que estão chegando agora aqui em território brasileiro, em São Paulo, na cidade de Guarulhos. A gente tem informação também que 2 grávidas estão nesse voo, né, que chegou há pouco aqui no Brasil, justamente com a expectativa, né, do encontro com esses familiares. Só trazendo algumas informações, esse que é o 3º avião que chega ao Brasil com repatriados. 425 pessoas já tinham sido repatriadas nos 2 primeiros aviões desde o início dessa operação, que foi batizada pelo governo federal de Voltando em Paz. A primeira aeronave pousou em Brasília na quarta-feira com 211 passageiros. A segunda aeronave na madrugada de ontem no Rio de Janeiro com outros 214 brasileiros. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou durante a semana que o governo federal vai repatriar todos aqueles que quiserem de fato retornar. A gente conversava com alguns familiares, muita gente quer ficar no Estado de Israel para defender o seu Estado. Apesar da preocupação dos familiares por aqui, muitos recusaram o retorno com a intenção de estar presente em Israel para defender o seu Estado. Por enquanto, tem mais 2 voos previstos, um para amanhã e outro para domingo, com capacidade para 210 pessoas cada um desses aviões. Os repatriados serão levados para o Rio de Janeiro. Essas 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira vão pousar na base aérea do Rio de Janeiro. Aqui perto, no Aeroporto Internacional de São Paulo, enquanto a gente vê as imagens dos repatriados chegando em solo brasileiro, às 2 horas da tarde, 175 israelenses reservistas que estavam no Brasil, na Colômbia, em diversos outros países aqui da América do Sul, fazendo diversas coisas. Tinha gente estudando, tinha gente que estava em turismo. Essas pessoas vão embarcar diretamente para Israel para se juntar aos combatentes no conflito. A gente segue acompanhando a chegada destes brasileiros repatriados. São 64 brasileiros repatriados, 5 mais cedo foram deixados na base aérea de Recife, quando este avião pousou na base aérea de Recife às 6 horas da manhã, e agora o destino final aqui em Guarulhos, na cidade de São Paulo, justamente para esses outros 64 brasileiros. A gente sabe que tem 29 pessoas que são aqui de São Paulo, que permanecerão por aqui, e as outras serão direcionadas em ônibus, em outros aviões para os seus estados de origem. A gente vai acompanhando, a sala de embarque nesse momento está bastante cheia com a chegada de todos esses repatriados. Eles passaram por esse primeiro momento, por essa primeira burocracia, né, de entrada em território brasileiro, para depois terem o contato de fato com os familiares. Muitos pais, muitos irmãos, mães desesperados aqui nesse hangar, aguardando ansiosamente pela chegada dessas pessoas. Eu volto com você, Juliana. Matheus, obrigada pelas suas informações. Você que está aí de olho nessas imagens emocionantes. A gente acompanhou então o desembarque desses passageiros brasileiros, pessoas que foram repatriadas pelo governo federal, foram retiradas ali do território de conflito de Israel e agora estão a salvo, né? Estão seguras em território brasileiro. Matheus, a gente acompanhou uma primeira passageira, uma das primeiras que desceu ali da aeronave. Você falava que nesse primeiro momento eles precisam passar ali por um processo mais burocrático, mas ela correu em direção aos familiares nesse momento muito emocionante e de alívio, imagino, né? Não sei se você conseguiu conversar com esses familiares que estavam aguardando ansiosamente, claro, a chegada então desses brasileiros, o terceiro grupo agora a salvo aqui em território brasileiro. Exatamente, Juliana. Esse foi o sentimento descrito por cada um dos familiares com quem conversamos aqui neste hangar na base aérea de São Paulo, o sentimento de alívio. Alívio esse que começou a ser sentido desde que souberam que o avião tinha decolado em Tel Aviv com sentido a São Paulo, a Brasil. Muita gente muito preocupada, muitos desses familiares relataram que tinham contatos esporádicos com esses familiares, conversavam por telefone, mas logo ouviam sirenes
familiares, e esses familiares tinham que entrar nos bunkers que estão lá em Tel Aviv, e nesse momento eles perdiam o contato, perdiam o sinal, eles ainda conseguiam ouvir algumas explosões, mas não sabiam se esses familiares estavam bem, se estavam em salvo, e logo depois esses familiares retornavam à ligação dizendo que estava tudo bem, que tinha sido apenas um susto. Então, esses últimos dias, desde o último sábado, foram dias tristes, dias de muita angústia para esses familiares. A gente percebe que a Força Aérea deixou uma cadeira de rodas, também uma maca à disposição aqui na saída do avião, porque tem essas duas mulheres grávidas, então por uma questão de precaução eles colocaram esses equipamentos à disposição. Não há ninguém ferido aqui dentro desses aviões que eventualmente tivessem sido feridos nos ataques do Hamas em território israelense, mas por uma questão de segurança eles disponibilizaram essa cadeira de rodas, também tem uma maca próxima do avião, justamente para o recebimento dessas pessoas. Os familiares agora estão bastante ansiosos justamente para esse primeiro contato, né? A gente conversou com o pai de um rapaz que ele estava em Tel Aviv, ele tinha comprado o ingresso para ir até a rave, era amigo de diversas pessoas que estavam nessa rave, inclusive de Hanani Glaser, que infelizmente faleceu durante esses ataques, e no dia da festa ele acabou não tendo folga no trabalho e não foi até essa festa. E o pai relata que a primeira mensagem que ele recebeu antes de saber que Israel estava sob ataque era que ele não tinha ido à festa. Ele até perguntou: mas que festa é essa, filha? Que evento é esse que eu não lembro de você ter me contado? E aí ele falou: pai, liga a televisão porque a situação está muito complicada por aqui, Israel está sob ataque. Então foram dias de muita angústia de todos esses familiares, contatos esporádicos, situações muito complicadas para saber então que esses familiares estavam a salvo e agora de fato chegando a salvo aqui no Brasil. São 64 passageiros que acabaram de aterrissar aqui em São Paulo, né? Ao todo, desde que essa operação Voltando em Paz, promovida pelo governo federal para o recebimento, para repatriar estes brasileiros, ao todo já chegaram ao Brasil 494 pessoas. Tem mais 2 voos previstos para os próximos dias, para amanhã e para domingo. Esses 2 voos vão pousar na base aérea do Rio de Janeiro. A expectativa é que mais de 400 pessoas ainda sejam repatriadas para o Brasil. Eu conversei com algumas pessoas que estão em Tel Aviv, algumas inclusive no aeroporto internacional em Tel Aviv. Muitas das pessoas têm dupla nacionalidade, então muitos brasileiros conseguiram voos por meio de outros países, para retornar a outros países. Então muita gente está achando uma maneira de sair do território israelense em segurança, mesmo que não seja por meio dos voos da Força Aérea Brasileira. Juliana. Matheus, a gente acompanha a chegada, então, de crianças, gestantes, idosos que tinham prioridade, né, nessa operação de repatriação que está sendo feita pelo governo brasileiro. E eu estou vendo também, acho que você está percebendo daí, o quão agradecidos, né, eles descem da aeronave, agradecendo ali aos militares, às autoridades brasileiras. Você relatou aí a presença do secretário de Segurança aqui do estado de São Paulo. Se eu não me engano, acho que por ali também eu vi o comandante da aeronáutica, né, Marcelo Canitz Damasceno, ou seja, as autoridades brasileiras recebendo essas pessoas, acompanhando essa viagem, e elas todas muito agradecidas por essa atitude e essa medida do governo brasileiro de trazê-las de volta ao território brasileiro em segurança. Exatamente, Juliana. Muitos desceram do avião da Força Aérea Brasileira, deste KC-30 Millennium da Força Aérea Brasileira, e logo abraçaram as autoridades, abraçaram os representantes da Força Aérea Brasileira que aqui na pista aguardavam a chegada desse avião, porque o sentimento é justamente esse. Esse sentimento também foi relatado por alguns familiares com quem a gente conversou, né? Essa possibilidade rápida do governo brasileiro, da Força Aérea Brasileira,
Brasileira de repatriar esses brasileiros para a segurança, né, da proximidade com seus familiares. Nesse momento, algumas pessoas aplaudem justamente os representantes da Força Aérea Brasileira. Há uma salva de palmas ocorrendo aqui nesse momento, justamente em homenagem a esses representantes brasileiros que, de forma muito rápida, conseguiram repatriar esses brasileiros. Lembrando que essa operação ocorre desde terça-feira, com o primeiro avião pousando aqui no Brasil, em Brasília, na última quarta-feira. A gente sabe que tem diversos países que ainda estão tentando promover essas operações de repatriação, alguns que começaram nesta sexta-feira, inclusive, a levar seus cidadãos de volta para seus territórios. Então, de fato, há esse sentimento de agradecimento que foi demonstrado justamente com a chegada desses brasileiros repatriados, que logo foram abraçar, antes mesmo de verem as famílias, foram abraçar os representantes da Força Aérea Brasileira. Juliana. Obrigada, Matheus, pelas suas informações, pelo seu olhar atento aí para essas imagens emocionantes. Terceiro grupo de brasileiros resgatados, então, da guerra, chegam nesse momento ao aeroporto de Guarulhos.